para o Grêmio. Coloca o gol do Grêmio, por favor, o gol do Jael. Renato Portaluppi permanece como técnico do Grêmio. Eu recebi aqui que nós já estamos em quinto no... Subiu para quinto agora? Boa! Então, daqui a pouco eu vou colocar mais gente participando com a gente aqui no Twitter, a hashtag AUP Fox Sports. Estamos em quinto lugar. Vamos ver onde é que a gente chega hoje. E aí, gente? Time do Corinthians foi um sufoco. 13º não cai em dezembro. Não cai. Não cai em dezembro. Não cai. Mas o torcedor não está nada feliz, né? Não, claro que não. Assim, terminou em 13º. A brincadeira aqui é porque em novembro estavam brincando que o 13º, quando o Corinthians estava em 13º, o 13º cai em dezembro. Não, não cai porque o Corinthians subiu para 12º, mas terminou em 13º. O 13º está na Série A do ano que vem. Não cai em dezembro. Mas é muito pouco para o Corinthians. É a pior classificação do Corinthians desde que voltou da Série B. E não pode. O Corinthians, eu já disse isso aqui 2 semanas atrás, vou repetir. É diferente de Fluminense e Vasco. Fluminense e Vasco, pela tentativa de se reestruturarem, gigantes que são, mas num processo de dificuldade financeira, entende-se um tropeço deste tamanho num ano. O Corinthians, pela ambição, pela receita, pelo que prometeu ser em 2010, quando o Andrés dizia que ia ser um dos maiores clubes do planeta, tropeço para o Corinthians hoje tem que ser assim, ficou fora da Libertadores. Mas o Corinthians não 8º tem hoje lugar. uma dívida maior que a receita? Tem. Financeiramente? Não, tem uma dívida menor que a receita. A dívida é menor que a receita? A dívida é parecida com a receita, é R$1 para 1. E aí você levar em consideração o tamanho do Corinthians, o custo é altíssimo também. Então, financeiramente, o time também está ruim. Mas a ambição do Corinthians tem sido diferente. Você olha para o Corinthians no começo do campeonato e você projeta brigar pelo título. Porque foi o campeão do ano passado. O campeão do ano passado... E campeão paulista. Não pode ser 13º colocado no campeonato. Não é que o Fluminense possa, não é que o Vasco possa, nenhum deles pode. Mas você compreende um pouco mais o tamanho do tombo. O Corinthians não pode se dar mais a esse direito no patamar que o Corinthians prometeu estar e esteve nos últimos anos. E eu acho que o tropeço se explica por erros do Corinthians. Por exemplo, quais foram os anos, desde que voltou da Série B, que o Corinthians não foi à Libertadores no ano seguinte? 2013, teve um técnico só que foi o Tite, mas era o ano da ressaca do Tite, pós-mundial. Tinha um desgaste ali, não deu certo. E os 2 anos, 2016 e 2018, que teve 3 técnicos no ano. Não pode ser por um erro tão evidente. Porque, diferente do ano passado, quando o Carille dizia meu maior reforço é não perder ninguém, diferente do ano passado, quando não perdeu ninguém e ganhou o campeonato, esse ano perdeu 7 jogadores para o exterior. Só para o exterior. Então, tem coisas que são muito claras de como não fazer se você quiser brigar alto. O time do Corinthians tem o Jair Ventura com contrato até o final de 2019. Daqui a pouco ele vai falar no microfone Fox Sports. Aqui a gente vai falar do Corinthians agora e, claro, vamos falar do Grêmio também, que venceu e tem a sua vaga assegurada. Grupos da Libertadores da América, Edmundo. Mas ainda o Corinthians. Então, o Corinthians foi muito mal, mas o Corinthians foi muito mal em campo, mas fora dele o presidente foi ainda pior. Tá tentando consertar. Pior que o time no campo? Foi. Então ele foi rebaixado. Eu gosto dele, da figura da pessoa, gosto dele como presidente, tem todo o valor, mas ele fez pouco caso de situações. Por exemplo, quando ele chega e fala, se pagarem a metade da multa do Rodriguinho, ele vai embora. Quem escuta isso, o atleta, fica bravo. O próprio Rodriguinho. O próprio Rodriguinho fica bravo. Aí você não segura o seu treinador porque acha que o treinador deve muito ao clube. Você não quer dar um aumento e aí agora vai ter que pagar. Agora ele vai ter que pagar uma fortuna para ter o mesmo treinador. Que se o Carille permanecesse, tenho certeza que a campanha do Corinthians teria sido melhor. No jogo que ele ia ser campeão, mas ele tinha o time na mão, ele sabia
hora de ter o 9, hora de não ter o 9. Com o Carille. Com o Carille. Brigaria. Eu não estou dizendo que ia estar lá na frente, brigar pelo título, mas ia Você estar acredita que brigaria ia mais? estar numa posição melhor. Eu entendo. Mas, enfim. Então, acho que se você não pode, porque não quer dar um aumento de salário ao seu melhor zagueiro, que é o Balbuena, ou o melhor zagueiro do país na temporada passada, porque você não quer dar um aumento para ele, a multa ser irrisória. 4 milhões de euros por um zagueiro da seleção paraguaia e o destaque do Campeonato Brasileiro é irrisório. Enfim, então assim, acho que ele foi muito mal dizendo que como é que fala? Como é que foi, PVC? A frase dele? Dizendo que a estrutura... A engrenagem suportaria, né? Seguraria a barra. Então ele foi muito mal e acho que ele entende o que eu estou dizendo e está tentando consertar, tanto que eu tenho informações, não sou jornalista, não vou atrás dela, mas por acaso eu tenho informação de que o Carille é o novo treinador do Corinthians para 2019, faltando pequenos acertos, assim, pequena coisinha mesmo, né? Só a rejeição que existe com o treinador de goleiro e o Carille não quer deixá-lo na mão, né? Porque o Carille vindo embora e o Corinthians não quer contratar o treinador de goleiro. Mas enfim... Você já está anunciando o Carille, então... Não, é o que eu ouvi de pessoas... Informações. De pessoas que cuidam da carreira do Carille. Mas e aí acho que vai consertar a coisa errada que ele fez lá atrás e acho que o Corinthians vai ser competitivo, vai ser um time melhor no ano que vem. Zinho! Olha, o ano tem 12 meses, né? Estamos em quarto lugar, tá? Aqui pra mim nós estamos em terceiro. Já... Estou falando do Twitter. Foi pra terceiro. Foi terceiro lugar? Aí, arrobazinho, foi pra terceiro. Hashtag terceiro lugar agora? No meu aqui aparece. Tô acompanhando também. Terceiro lugar. Muito obrigado, galera. Boa, vamos lá. Vou falar do Jonas aqui, deu a seleção. Falando sobre o Corinthians, né? Ano de 12 meses, o Corinthians foi campeão paulista. Depois chegou na decisão da Copa do Brasil. Aí fez um campeonato brasileiro muito ruim. Por ser o atual campeão. Mas aí você tem... Tudo isso já foi falado aqui. Perde 7 jogadores e perde, para mim, a principal arma da equipe, que era a comissão técnica. Porque não perdeu só o treinador. Perdeu a comissão técnica toda. Durante o ano. Depois de você ser campeão paulista, você tá ali ainda sonhando com coisas grandes durante o ano, fica difícil. Então... A gente estava falando aqui de jogadores quando chega a proposta, o clube às vezes quer ficar, mas tem jogador que quer ir. Então, eu acho que o grande, para mim, um erro do Andrés foi não brigar para segurar o treinador. Agora, as informações que tem é que alguns jogadores queriam sair. A proposta era muito boa, o clube não tinha condições financeiras, e foi falado aqui que a situação financeira do Corinthians não é boa. E aí ele não tinha condições de manter alguns jogadores. Agora, o treinador estava doido para ficar. Só era chamar, conversar, né? Aumentar um pouquinho a proposta que ele ganhava aqui, que ele ficaria. Ele não ia sair daqui para ir para um mercado que ele não ia estar em evidência. Agora, financeiramente, para o cara foi muito bom. Ele estava no início de carreira ainda de treinador. Aí o cara pensa assim na parte financeira e mesmo quando ele sente que não há uma força para ele permanecer, uma segurança, uma confiança dele permanecer. Então acho que esse foi o grande erro da administração ali, de não manter o Carille e sua comissão técnica, e o Corinthians, afundou. Eu até falei nos programas aqui, quando o Carille saiu, que o Corinthians não ganharia mais nada, e não ganhou. Tá escrito aqui. Tá escrito aqui. Aspas. Saída do Corinthians. Programa A Última Palavra, aqui, nessa bancada. Abre aspas. O Corinthians não ganha mais nada este ano. Fecha aspas. Eu só não achei. Crisan. Eu só não achei que ia ser tão ruim. Porque o Corinthians, em algum momento, eu pensei que ia cair. Olha aqui. Que ia brigar feio ali para não cair. Pra não cair. Né? E pelo atual era o atual campeão, porque agora o Palmeiras já é o campeão.
foi horrível esse Campeonato Brasileiro e aí mancha um início de ano que foi bom. Só para lembrar uma coisa que eu acho que vale para situar. O Carille saiu na 6ª rodada. O Corinthians estava em 3º lugar. 2 pontos atrás do líder. 2. Mas era a 6ª rodada, é mais natural você estar mais perto. Claro. O Osmar Loss caiu na 23ª rodada. O Corinthians estava em 8º lugar. O Corinthians termina em 13º lugar. Antes do Simon falar, o pessoal está votando aqui na seleção o Dogroial, seleção dele. Goleiro Santos, e aí vai Mike, Luan, Kahneman e Dodô, Dourado, Bruno Henrique, Paquetá, Cebolinha, Gabigol e Dudu. Obrigado. Atos Santos, seleção dele. Cássio, Jeromel, Dedé, Ayrton, Renan Lodi, Diego, Everton Ribeiro, Paquetá, Gabigol, Dudu e Everton do Grêmio. E mais uma aqui, Jonas da Silva, o Everton, Mike, Cuesta, Kahneman, Renan Lodi, Coedjar, Bruno Henrique, Paquetá, Dudu, Gabigol, Pablo, Odair Hellman, o técnico do Jonas. Mande pra gente a seleção do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai dar sequência e colocar o nosso campo aí na tela. Carlos Eugênio Simon, a vitória do time do Grêmio encerra o Campeonato Brasileiro, Libertadores.